Bom dia a todos. Trouxe bastante lição de casa aqui. Esse ensinamento, gripe, foi traduzido pelo reverendo na década de 70. Ele é extraído do ensinamento A Criação da Civilização. O ensinamento assim que Meishu Sama a próprio punho, é o único ensinamento que Meishu Sama a próprio punho escreveu, porque os outros eram ditados, né, e uma pessoa escrevia, mas esse ensinamento a próprio punho, né, pois ele dizia que esse seria a Bíblia do futuro, criação da civilização. E abordamos um tema, gripe, que agora cabe muito bem agora. Na escola da minha filha, né, a professora dela falou que um parente dela faleceu devido à gripe H1N1, né, a gripe suína, né. Então, houve quase que um certo pânico na escola. Então, os professores pediram que a gente comprasse bastante álcool gel, né, para que as crianças toda hora se limpassem a mão. As igrejas mudaram o hábito né, na Igreja Católica, tem uma parte na cerimônia que, né, os membros se dão as mãos. Então, cortou essa parte, vai cortar a hóstia, né, tudo devido ao medo da gripe. Antigamente, quando a gente via em filmes e novelas, uma pessoa ia ao médico achando que tinha uma coisa grave, né, e aí o médico falava, é apenas uma gripe. Fica tranquilo, né? Pois então é a doença básica nossa, ou seja, a purificação, né, básica, em que a gente elimina as impurezas do corpo, né? Nós temos um oficiante agora, está gripado, né, fraquinho, mas é um mal-estar, tudo, eliminação, sai coriza, é uma limpeza do corpo. Mas ele não interrompeu, né? Não tomou medicamento, quer dizer, não interrompeu, deixou o curso natural do corpo, o curso natural da gripe, e está efetuando uma limpeza. É verdade que ele não está se sentindo bem, é verdade que é um mal-estar, mas sabe que é para o próprio bem, né? Tive o prazer também de ter acompanhado uma purificação de uma outra membro, que ficou acamada por muita diarreia, né, muita limpeza no corpo, e ela também firme, aguentando a purificação, recebendo o jorei e eliminando. E dias atrás ela me contou que dores que ela sentia no corpo, como simplesmente apertar a coxa assim, ela sentia uma dor, que hoje, depois da purificação, ela não sente mais. Então, com uma alegria no rosto, né, me falou isso. Eu não sinto mais nada. Não sinto mais a dor que eu sentia. Quer dizer, foi essa limpeza, né? Foi efetuado a limpeza. Eu estou aqui com diversos livros, né, de renomados médicos, inclusive médicos brasileiros, né? Esse é do Dr. Márcio Bontempo. É já um livro já de bastante tempo, que fala receitas para ficar doente. Eu já conhecido de vocês, já comentado aqui do Makoto Kondo, que 47 formas de ser morto pelos remédios. E aqui 47 modos para ser morto pelos médicos. Então aqui temos também a super interessante da médica Fernanda Ferreiro. Os 20 segredos que os médicos não contam, né?
esse recente, saiu agora muito interessante, artigos muito interessantes. E aí a gente percebe que a medicina chegou num beco sem saída. Ou seja, todos que têm um bom senso, médicos que têm um bom senso, vai chegar a essa conclusão. Né? A conclusão de que estamos criando doenças sem parar. Né? Essa conclusão, chegando a essa conclusão depois. E depois, né? O que fazer? Então, é aí que entra esse ensinamento de Meishu Sama, né? Que é a limpeza do organismo. Né? Numa dessas pesquisas de médicos, um que pesquisa câncer, descobriu que, isso eu já comentei, né, do pântano na Itália, onde havia um mosquito da febre amarela, e picando as pessoas do vilarejo, e todos ficando doentes de febre amarela. E isso já, por ter o pântano, muito mais fácil, muito mais suscetível à doença febre amarela. Mas aí ele descobre que, apesar da febre amarela, o povo não tem o câncer. Né? Eles não apresentavam doença, o câncer propriamente. Né? Então, aí ele começou a pesquisar. E aí a gente, lendo o ensinamento de Meishu Sama, a gente percebe que com a febre amarela, uma febre fortíssima, eliminação de toxinas, eliminou a toxina que, se deixasse no corpo ou se acrescentasse mais toxina, faria com que se transformasse em câncer. Então esse Dr. Márcio Bontempo, ele cita uma coisa muito interessante, que a medicina ela ficou orgulhosa por ter erradicado muitas das doenças agudas, né? Podemos dizer a tuberculose, a peste, a cólera, são doenças agudas, né? Que mata rápido. Né? Vem e mata rápido. E aí, através da penicilina, através desses medicamentos, conseguiu segurar. Né? Então, orgulhoso desse feito, a medicina passou a conviver com doenças crônicas. Né? Isso a gente percebe bem forte, mesmo aqui na igreja. Doenças agudas, com o Jorei, é uma relativa facilidade para melhorar. Já a doença crônica, como aqui ele fala, crônica degenerativa, ou seja, o câncer, a diabetes, o Alzheimer, hipertensão, são que vai minando o corpo humano pouco a pouco. E aí a gente percebe no tratamento com o Jorei que a pessoa melhora, mas depois piora. Melhora, piora. Quer dizer, é uma coisa muito a longo prazo. E, claro, vem com muito sofrimento, né? Pois prolonga o tempo de sofrimento. Às vezes, desculpa a expressão, mas ou vai ou racha, né? Que são as doenças agudas. E geralmente com o Jorei, na época de Meishu Sama, eram essas doenças que melhoravam, né? Porque o que tem relação? A pessoa que consegue ter doenças agudas, ou seja, febre alta, né, eliminação forte de toxina, é porque tem no corpo humano vitalidade para isso. E com o Jorei, há uma ajuda na vitalidade do ser humano. Né? Ajudando na vitalidade do ser humano. Ele trabalha junto, parceiro. Né? O Jorei é a vitalidade fazendo com que elimine as toxinas do corpo. Elimine as sujeiras do corpo. Mas só que, muito sabiamente, a medicina descobriu que se baixar a vitalidade do ser humano, baixa os sintomas da doença. Somem os sintomas das doenças agudas. Então, eles ficaram mestres em dar medicamentos no limite que o corpo, entre a vida e a morte do corpo. Muitos falam que não existe, o remédio nada mais é do que
é o veneno aplicado em doses, né, menores, mas que é o veneno propriamente. Doses menores, ele fala que vira remédio. Então, é fazer esse corpo ficar entre a vida e a morte, ou seja, não sei se existe essa, semivivo, né, um zumbi andando na Terra, com a cor pálida, né, não tem vitalidade, não tem vontade, não sente propriamente a saúde, né, vontade de fazer as coisas. Pouco a pouco o ser humano vai estar indo para esse estágio. Só que, com o crescimento da luz do Sol, ou seja, dessa nova era, a energia da nova era já não está dando também para segurar mais, né? Então, o que a gente tem assistido é o mesmo casos do H1N1. É um caso, são os dados no Brasil começou agora, todo mundo esperava no inverno, mas já começou antecipado essa gripe, e com uma alta taxa de mortalidade. E pessoas de uma faixa etária que não era suscetível à doença estão acometendo dos 40 aos 60 anos. Eram mais, né, mais de 60, ou nas crianças. Mas agora também incluiu de 40 a 60 anos. E o que tem acontecido? A taxa de mortalidade pulou para 15%, ou seja, até dia 19 de março, 304 casos e mortes 45. É muito alta a taxa por uma gripe, é muito alta, né? E a forma de transmissão é muito rápida, pelo ar. Então é a mais, né? A gente conhece gripe, a gente não sabe de onde pega, né? O próprio ar, né? A pessoa espirra ali, né? Aí fica no ar suspenso e a pessoa pega o vírus e vira gripe, né? Então, o que é? Cada vez mais as doenças têm aparecido e voltado. Eles acham que eles que debelaram o surto, né? Eles que acabaram. Mesmo Ebola, eles comemoram, 5 dias atrás, comemoraram que acabou o surto, né? Uma das doenças mais terríveis, com taxa de mortalidade, chega a 60%, a doença Ebola. Mas 2 dias atrás, anteontem, já houve um caso de morte na Libéria. Quer dizer, não é uma coisa que o ser humano controla. A gente percebe que é algo espiritual, ou seja, algo do mundo espiritual. O Haraido no Okami, né? A divindade que dá a purificação no mundo. Está nos mostrando que já chegou o tempo, ou seja, o ser humano não tem mais saúde, né? Se ele entrar para valer, se ele afirmar, falar, agora é o fim, praticamente a humanidade toda entra, né, nesse redemoinho. Ou seja, o corpo não aguenta, né? Então, achar que conseguiu debelar, ou seja, mas por quê? Esses investimentos maciços na medicina, né, que o Brasil está fazendo, porque quando você faz um investimento na sua casa, coloca uma coisa, melhora o banheiro, aí o ano seguinte melhora isso. Quando você vê o próprio investimento, você vê o retorno e vê a coisa crescer, a coisa melhorar, né? Mas, por incrível que pareça, esse investimento maciço, pesado, que o governo está fazendo, aumentando o número, cada ano que passa, de doentes e de número de doenças, tipo de doenças, aumento. E nós passamos, o Brasil, a ser um dos países mais doentes do mundo, né? Será que não tem a ver com esse, né, com esse investimento maciço, né, por interesses, às vezes, até econômicos,
de multinacionais, junto com o governo, faz essas campanhas mirabolantes, dizendo que é essencial, mas que nos outros países não são. Né? Há dúvidas e dúvidas da sua eficácia. Então, por quê? Né? Nós. Né? É a hora da gente parar e pensar, parar e sentar e meditar. Né? Mas é como os exorcistas, né? Falam que quando uma pessoa está possuída pelo Jachin, você não pode conversar. Né? Não pode argumentar, conversar com a pessoa. E sim rezar, orar, pedir a Deus a força para que essa entidade negativa saia do corpo. Se você passa a sentar e conversar e argumentar e discutir, você automaticamente perde. Perde por causa dos argumentos e, né, quase que infinitos. Né? Então, a gente leu, a gente entendeu, estudou, mas num momento uma outra pessoa fala, não, melhorei de tal coisa. Né? Aí logo a gente já pende para esse lado. Né? Já começa a achar, será que, né? Então, o que é importante? O importante é justamente a parte espiritual de tudo isso. Ou seja, quando o reverendo leu pela primeira vez o ensinamento de Meishu Sama, o que ele mais sentiu, mais do que o que ele leu e achou justo, achou bastante coerente, achou como uma verdade, ele sentia, ele falava que sentia, é como se o cérebro estivesse derretendo, virando tipo um rio, virando tudo líquido. E aí passava pelo nariz aqui, né, como se fosse um líquido, ele sentia o corpo, essa parte toda, se liquefazendo e virando. Depois ele ficava com lenço e assoava o nariz, saía pela boca. Aquilo ele falou que até hoje ele lia e acontecia isso. Né? Sentir essa força purificadora, ou seja, a energia da era do dia, que no fundo é a energia do amor de Deus. Onde hoje nós lemos no Salmo que é impossível reino dos céus se a gente não limpar. Né? Por que os messiânicos tanto limpam, né? É justamente alusão a essa limpeza espiritual que é necessária. Né? A gente faz materialmente, simbolizando espiritualmente essa limpeza. E então, eu acho que para a gente, o mais importante de tudo isso é sentir, ao abrir, muitos de vocês sentem isso, ao abrir o ensinamento, aquela luz que vem das letras, ou seja, aquele calorzinho gostoso, onde você sente como, ao entardecer, você fica na praia, vem aquele sol bem tenro, né? E fica na pele, fazendo uma carícia na pele. É mais ou menos isso que a gente sente quando, né, abre um ensinamento, abre uma leitura de Meishu Sama. Então, com esse sentimento, você não tem dúvida. Pode pessoa que quiser, com argumentos maravilhosos, vir para você. Mas você não sente nessa pessoa essa luz, você não sente esse calorzinho, você não sente esse amor de Deus. Então, a gente tem que se apegar a essa parte, né? De vocês todos. Vocês todos estão aqui porque um dia, em um momento muito forte, vocês sentiram isso. Né? Então, é em busca disso que nós devemos ir. Mentalmente, se vocês lerem isso aqui, vocês vão ver. Puxa vida, né? Meishu Sama tem a razão, né? Todos esses médicos estão falando o que Meishu Sama falava. Mas mais importante isso tudo ir para o coração. Esse seria o ideal do nosso julgamento, né? Dentro do nosso coração.
Porque se fosse tão bom, nós tivemos aqui uma pessoa que trabalhou em um laboratório multinacional grande de remédio. Ela falava que espiritualmente ela sentia uma coisa terrível, uma pressão nas costas, no ombro, uma coisa terrível, apesar de trabalhar no escritório, né? E nas fábricas deve ser terrível, né? Porque se fosse uma coisa divina, porque o que é divino? Uma coisa que cura é divino, sempre foi, né? Pessoa que cura é dado como uma divindade, né? Era para ser um lugar que você entra, sente Deus, mas você não sente isso, né? Entra na farmácia, você tinha que sentir Deus na farmácia. Queria saber se alguém já sentiu. E vai no hospital, era para sentir a divindade, né? A divindade da cura, ou seja, a energia da cura, né? Então esse sentir é o que é o mais importante, né? De você saber distinguir o que é de Deus e o que não é. O que é sagrado, o que não é, né? Por isso eu acho que esse final dos tempos é a nossa transformação, né? Precisamos, em busca dessa transformação, confiar mais, tão somente, apenas no seu coração, no julgamento do coração, né? Porque está chegando um tempo onde vai ser dividido o joio do trigo, né? E para a gente estar do lado certo, precisamos ir em busca disso. Existe uma máquina aqui no garimpo, lugar que tem muito ferro, procura ouro, nada mais do que eles ligam o ímã. Então o ímã puxa todo o ferro e deixa o ouro não puxa, né? Metal precioso como o ouro não é magnético. Então, esse é um jeito de fazer a divisão, né? E o que nós estamos percebendo é que todo mundo só está ferro, né? Não está querendo virar ouro, né? Essa alquimia é possível, mas que todo mundo acha que o certo, que está bom, ferro, né? Mas vocês já na infância brincaram de ímã como limalha de ferro? Aquele pó de ferro, né? Você pega o ímã e puxa o ferro, ele cola um no outro. Quer dizer, o próprio ferro deixa passar a energia magnética para um outro ferro. Então o que a gente tem visto é a humanidade inteira acreditando no outro ser humano, que acredita no outro ser humano e vai se agarrando nele. E quando puxa todo mundo. Não tem uma individualidade, ou seja, pingos de ouro ou pepitas de ouro vai ficar cada um separado, né? Uma certa individualidade com o próprio brilho. Mas o ferro não tem isso. Maria vai com as outras, né? Vem a energia magnética e vai todo mundo, né? Agora está um desespero de não querer ficar doente e todo mundo está correndo atrás de medicamentos. Mas esse medicamento para o H1N1, que o principal é de um laboratório suíço, chama Tamiflu, no Japão aconteceu muitos problemas de crianças se suicidarem, mexerem com o nervo, mexerem com a mente, com a cabeça. Quer dizer, lembra que eu falei do limite? Esse meio que extrapolou já o limite do veneno. Já é veneno puro. É o Tamiflu. Mas é o único que eles acham que é eficaz. Então, há uma corrida nas vacinas e assim por diante. Então, esse julgamento do nosso próprio coração é urgente. Precisamos urgente olhar para dentro da gente mesmo e reavaliar tudo, né? Se muita coisa de ferro, largar, né?
deixar realmente o ouro tomar conta. Porque temos visto no mundo essa do sagrado, ou seja, esse ouro, que é o sentimento puro e sagrado de devoção a Deus, está sendo tolhido da humanidade. Quer dizer, cada vez mais é uma coisa banal, ou seja, ultrapassado, de pessoas ignorantes, pessoa culta não é religioso, e vai pouco a pouco coisas básicas do ser humano sendo até tirados do nosso dia a dia de vida. Quanto tempo faz que vocês já não vão mais em cerimônia de batismo? Né? Já ninguém mais batiza. Sendo que era básico, importantíssimo batizar uma criança. Não. Né? Casamento, hoje, os casais não querem mais religioso. Né? Não, estão, pouco a pouco, entrando nessa onda de matéria total. Né? Matéria 100%. E isso faz com que o ser humano entre em profunda tristeza. Pois não somos assim. Né? Nossa essência, a nossa verdadeira alegria vem desse metal precioso. Vem desse ouro, onde refúgio a luz de Deus. Né? Você devolve a luz de Deus. Então, estamos cada vez mais estamos chegando, pouco a pouco chegando. Hoje eu estava lá me preparando para o culto, eu olhei no relógio, 20 minutos, falta. Aí quando eu olhei de novo, estava faltando 2 minutos. Eu falei, meu Deus, 20 minutos passou com uma sensação de 5 minutos. E estamos assim, está acelerado, estamos em abril. Me fala alguém se não sente que está cada vez mais acelerado. Né? Então, aos olhos de Deus, é mais acelerado ainda. Né? Se nós estamos escutando isso, os ensinamentos, ainda dá tempo de todos nós. Né? Não sejam imediatistas. Né? Eu estou com uma dorzinha aqui, se eu tomar isso, passa. Passa, pode passar. Mas é um acúmulo desnecessário. Por quê? Aí, na próxima vez, vem um pouco mais forte. Aí você pega o mais forte. E até que um dia uma gripe mata você. Porque você não tem mais saúde nenhuma. Você não resgatou isso. Não pagou essa dívida. É muito melhor pagar em prestações suaves. Lembra acho que era do BNH, né? R$100, assim, R$100, dá para pagar. São prestações que dá para pagar. Mas vem com esses juros de cartão de crédito, não dá. Né? Impossível, é a falência. A falência é o que é? Né? É a morte. Então, não ser seduzido, é a palavra, por essa maravilha, né, entre aspas, da humanidade. Né? Que tudo parece que tem um remédio imediato para esse mal. Né? Por que hoje em dia as crianças estão cada vez mais entrando na parte de drogas? Né? Porque a gente mesmo ensinou às crianças que tudo tem um remédio assim, rápido, fácil. Você fica gripado, está aqui o remédio, melhora. E quando a criança fica triste? Né? Ele acha também que tem um remédio. Né? E por que não curtir essa tristeza? Por que não entender essa tristeza? Por que não, nessa tristeza, procurar algo interior? Né? Deixa cada vez mais imediatista. Né? E ainda mais agora com a comunicação instantânea no mundo inteiro. Você manda e desmanda. É instantâneo o que você quer falar. Né? Então você quer tudo instantâneo. Né? A coisa mais natural, a mulher que está no período de entrando na menopausa, ter um dia no mês terrível.
pois as toxinas estão querendo sair. E aí ele aproveita esse período da mulher para sair a sujeira. E aí dá aquela depressão, aquela coisa terrível para a mulher, segundo conta a minha esposa para mim, né? E aí, por causa disso, pega e procura um médico, né? Aí ele te dá um remédio e aí coisa começa a passar a ser verdadeira. Sendo que era uma coisa que ia durar 1 ou 2 dias, né? Pois era apenas hormonal, uma coisa da mulher. Não além de não aproveitar essa chance de limpeza, faz com que a mulher passa a ficar direto com essa sensação, que era para ter sido durado de um dia, passa a durar 30 dias. E aí cada vez mais, com a ingestão de mais medicamentos, aquilo passa a ser cada vez mais forte, né? E para quê? Por querer resolver na hora. Entender que era para limpar o corpo é uma bênção. Esse entendimento, né, é uma grande salvação. Puxa, eu estou eliminando. Então, a própria a mente da gente passa a não combater, a não brigar com essa purificação. E isso facilita bastante também. A própria dor, o próprio mal-estar, por você não estar brigando dentro de você mesmo, ele toma um curso mais natural, ele toma um curso mais rápido, mais tranquilo. Você não está em guerra com a toxina, com essa purificação, né? Você, pelo contrário, você está deixando a toxina ir embora. Você não está com apego a essa toxina. Deixa ir embora. E é maravilhoso. Quem consegue passar por tudo isso e depois ver o seu próprio corpo, ai, como eu melhorei. Puxa, aqueles sentimentos que eu tinha, aquelas ideias, pensava que eram minhas, não existe mais, né? Então, estamos aqui, né, com o lançamento, né, do Kototama 5. Né? Temos bastante artigos, ensinamentos de Meishu-sama, né, agir com a lógica. Temos também palestra do reverendo Nakahashi de servir a Deus. Postura ideal do Jorei, né? Que a gente tem visto é a gente amolecer na postura, né? E postura ideal, claro, se você tem a espiritualidade ideal, ou seja, de um ser iluminado, de um ser, você automaticamente sua postura é boa, né? Pois a sua condição espiritual faz com que a postura seja equivalente. Mas o que a gente também podemos usar como artifício é caprichar na postura, mesmo que nossa espiritualidade não seja dessa postura. E com isso tentar puxar o espírito. Quando vocês põem uma roupa linda, maravilhosa, vocês se sentem melhor. Um homem com terno Armani, né, bonito, você se sente o príncipe. Por quê? Porque a matéria também tem esse poder de puxar o lado espiritual, né? Então, claro que o ideal é a parte espiritual vir primeiro, mas é um jeito de também melhorarmos o nosso jorei, né? Melhorarmos a canalização da luz, né? E de tanto você ficar certinho, uma hora você vira essa pessoa, né? Isso é um esforço do físico, né? Então, dedicação é esse esforço físico, né, que a gente vem, que faz todo dia, né, dessa batida. Uma hora aquilo vira como um alimento. Quando a gente vê pessoas aqui que vêm na igreja para dedicar, porque sente falta disso, né, como um alimento, sente um prazer em fazer isso, a gente fica já tranquilo. Esse já está salvo. Vamos para o próximo, né? Esse já está salvo. Porque tem um prazer em dedicar.
prazer em estar com Deus. E esse é o objetivo da gente buscar nas pessoas. No começo talvez é difícil, mas no fazer, a pessoa começa a entender. Começa a sentir pouco a pouco. E aí a pessoa se dobra. Né? Fala, puxa vida. Né? Essa é a verdadeira felicidade. Então, através desses 3 pilares, né? Que o ser humano precisa eliminar, né? Doença, pobreza e conflitos, ou seja, ter saúde, ter riqueza verdadeira e ter amor no coração. Por que eu falo? Porque essa semana, e nós, né? Eu falo nós, porque eu acho que foi todos nós que recebemos esse presente, num leiloeiro, um comerciante de arte ligou para o meu tio, na época que eu estava no Japão, falando que entrou um quadro de Meishu Sama, uma escrita de Meishu Sama, e que para ele vir ver se ele não queria comprar. Né? Aí nós fomos rapidamente comprar essa... E a gente tem certeza que é uma palavra de Meishu Sama para a gente. Para todos nós. Né? O que está escrito? Está escrito Hyaku. Né? Hyaku. Ou seja, salto. É muito raro essa escrita, pois a gente procurou nos livros e não tem muito. Quer dizer, não tem nenhum. E esse Hyaku deve ter escrito uma vez só. Né? E veio parar nas mãos da gente. Esse salto, o que seria esse salto? É justamente a gente sair da zona de conforto nossa. A gente cria uma zona de conforto onde, mesmo na tristeza, a gente cria um sofrimento, a gente, no fundo, se sente tranquilo nessa situação. É dar esse salto, né, para alcançarmos a espiritualidade. Ou seja, entregar mesmo de verdade. Quer dizer, quando você salta e não sabe o que tem lá do outro lado, você está se entregando. Né? Quem na infância não brincou de uma brincadeira, pelo menos eu brinquei muito, de chamar uma pessoa atrás, e aí ele fala que eu vou te segurar. E você solta o corpo, assim, para trás, e o maior medo dá, porque se o menino sai, né? Se o seu amigo sai, né? Mas você tem que confiar nele. Aí muitos não conseguem, fica assim. Não confio em você. Mas aí, quando você sente, conseguiu, né? Então é mais ou menos esse salto que é necessário para a gente fazer. Muitos da gente não conseguiu as 3 coisas ainda, dessa base, né? Então, muitos de vocês têm 2. Né? Tem saúde, não tem conflito em casa, mas tem uma pobreza material, ou você tem uma riqueza espiritual, riqueza material, não tem saúde, tem amor, tem bastante harmonia na família, mas falta a saúde. Quer dizer, muita gente ainda não está completo. Né? E para complementar, há necessidade desse salto. Né? Fazer algo em prol de melhorar esse que falta, esse pilar que falta. Né? Então, isso é espiritualidade, é pular no vazio, na fé. Né? Fala, eu tenho certeza. Né? Aí você pula. Eu acho que é esse salto que a gente precisa dar. Né? Dar um salto de fé, ou seja, de aumentar essa força espiritual do nosso templo, né? Conforme o quê? As graças que vocês vão recebendo e a certeza que vocês vão tendo cada vez mais nas palavras do nosso mestre, vocês vão vindo aqui, fazendo oração e vão deixando esse rastro, né, de luz e, com isso, atraindo cada vez mais pessoas. Né? Porque é igual
a gente vê no sítio, quando a gente acende uma lâmpada, atrai muito ser, né? É natural esse do ser. O ser vem atrás de luz. Então, eu acho que a necessidade é uma palavra única, salto, mas que é muito significativa para nós todos, né? Muito obrigado pela presença de todos. E é um ótimo presente, né? Para dar para as pessoas lerem. Tem bastante artigos e também testemunhos da época de Meishu Sama e os comentários de Meishu Sama, que eu acho maravilhoso a respeito dessa purificação que a pessoa passou e como ela resolveu. E aí Meishu Sama fecha com chave de ouro no comentário. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos.